vi, né? Vi um anjo vir ali no seu carro, né? Atrás do seu carro, como se eu fosse na quina do carro assim, só que tava de costa para mim e era muito imenso. Eu via que era muito imenso, era enorme e forte, era forte, com as asas de costa. Eu via as asas muito grandes, umas asas grandes, só que fechada, entendeu? Fechada e branquinha, entendeu? Bem branquinha mesmo. Então, aí teve essa do anjo. E aí depois foi aquela vez que nós já tava aqui em casa. Lembra que a gente tava conversando e eu saí pra me ir no banheiro, só que eu fiquei parada na porta. E aí a gente continuou conversando e foi onde eu me arrepiei. Tive a sensação e eu olhei. Aí você falou, o que foi? Aí eu falei pra você. Aí você falou assim, não, espera aí então. Que você se arrepiou também, né? E aí você falou, quando eu me arrepio, é alguma coisa. Eu também não estava tendo entendimento ainda. Isso foi os começos. Aí você foi orou, você perguntou como que eu vi, como que era. Okay. Aí eu falei assim, não, eu tava agachado. Hã? Isso, eu ia perguntar como que foi mesmo, você viu o quê? Isso, por quê? Porque ele tava... nossa, direto eu vejo flecha aqui desse lado, ó. Porque aí ele tava agachado naquele sentido como fica assim no chão, ó. Agachadinho, aí espionou assim, ó, pra mim. Aí na hora que eu olhei, ele pegou e voltou pra trás, como se estivesse com medo. Ele tava só bisoiando, não tava fazendo nada. Só que eu não dava pra ver a aparência, era liso. Eu só via que era como se fosse um vulto liso. E que cor que ele era? Sabe, liso. Era escuro. Mas isso aí você tava de olho aberto. Não, tava de olho aberto. Você viu ele fisicamente, então? Foi, fisicamente, que eu tava em pé conversando, essa mesma posição, eu tava em pé conversando com você, aí foi quando eu olhei pra frente, assim, ó. Aí quando eu olhei aqui, tava ali, tava assim, ó, nesse sentido assim. Tava de cócoras. Na hora que eu... isso mesmo, na hora que eu olhei, ele correu como se tivesse corrido pra trás, saiu. Entendi. Você entendeu? Tipo assim, ele tava olhando, porque a gente tava falando da palavra de Deus esse dia mesmo. A gente tava falando das escrituras. Você tava me explicando tudo. E aí ele tava ali como se fosse bisoiando. Só que aí bem na hora eu olhei. Aí foi na hora que eu me arrepiei e comecei a sentir um negócio estranho, um negócio ruim. E aí você viu que eu fiquei parada. Acho que você percebeu que eu fiquei com a reação diferente, né? Aí foi onde você falou o que foi. Aí eu peguei e fiquei meio assim, sem jeito de falar, mas eu falei, nossa, negócio estranho. Aí foi isso que eu contei, né? Que eu vi. Aí a gente orou e realmente, quando a gente orou, foi quando você até pediu pra mim ficar em pé e o demônio que estivesse ali levantasse o meu braço, não foi? Foi. Foi isso, né? Que eu não tinha nem experiência disso. E aí o meu braço foi levantando e não era eu. Foi levantando sozinho. Não era eu. Levantou sozinho. Eu tava com meu braço normal, assim. Eu sabia que tava normal. Só que aí ele foi subindo. Eu sabia que não era eu. Eu sentia ele assim, ó, com o meu braço. Levantando de assim. Isso, de assim, ó. Entendeu? O que você falava, ele fazia. Que eu pedi pro anjo ir pegar ele, né? Você lembra que eu falei pro arcanjo Miguel pegar ele, que ele fugiu, buscasse ele e trouxesse ele aqui. Foi. E a hora que ele chegasse, ele ia levantar o seu braço. E aí ele pegou no seu braço e começou a levantar, né? Levantou pra cima. Até que e você não conseguia controlar, né, o braço. Porque não era eu. Você entendeu? Não era eu. Então era algo ali que por mais que eu resistisse para descer o braço, não ia descer. Então essa já foi uma experiência física que eu tive. Isso daí como que é o nome? Quando o demônio ele toca o mundo físico. Quando ele toca, que eu falei para você esses dias, agora acabei esquecendo, né? Não é? Do filme, né? Do Ghost, né? Que ele consegue mexer as coisas, né? Isso, igual naquele filme lá,
Só que aí, esses não é demônio subordinado, não é demônio pequeno que consegue fazer isso, é premonição. Quando começa a ter premonição, é que eles tocam nas coisas dentro de casa, abre porta, apaga a luz, acende luz, fecha a gaveta, bate porta, entendeu? Faz barulho, né? Isso. Aí já é... Não é premonição. É conhecido como... Nossa, agora eu esqueci. Daqui a pouco eu lembro. E aí, depois desse, o que foi mais? Então, o anjo, aí foi esse. Agora, depois desse foi na casa da Camila, não foi? Que foi orar pelo pai dela? Que a gente até tava lá, isso, que aí o demônio e tal, era como se fosse esse mesmo que eu vi aqui em casa. Era só um vulto, né, que saiu do quarto que a gente tava e correu pro quarto dela. Certo. Agora que eu tô lembrando, vamos ver as coincidências, né, do quarto, né? E aí correu no sentido do quarto dela, que foi aquele corredor. Depois você teve que também mandar um anjo buscar e trazer de volta. Que aí esse dia eu fiquei tão mal. Você lembra lá que até a minha dor de cabeça, meu Deus, forte mesmo. E passar mal com a presença, né, maligna. Foi, esse dia aí foi. Eu fiquei mal pra caramba. E o outro dia foi a mulher de Campinas? Ou já foi aqui? Não, esses últimos você já não estava aqui, tá certo? Então tem que ser os que você estava aqui, que foi o começo. Então foi o de Campinas, né? Que eu também fui e passei mal. Isso, lá naquela mulher em Campinas, nós fomos orar. Só que lá na verdade já começou antes da gente ir, você lembra? Que você... Eu não lembro se você me contou primeiro. Só que aí você lembra que eu falei assim, nossa, Léo, hoje eu vim orando no caminho da escola. Ainda você falou assim, não tem problema andar orando. Não tem problema andar conversando com Deus. Eu falei, nossa, eu vim conversando, vim até por outro caminho. Eu vim conversando com Deus, vim orando e tudo. E aí tá. E aí eu abri os áudios da mulher, lembra? Você foi mandando, que eu acho que já foi na parte da tarde, depois do almoço. Que aí eu peguei e falei pra você. Você lembra que eu até falei pra você, nossa, Léo, que negócio ruim que eu tô sentindo. Lembra? Nossa, me deu um negócio de choro, mas não era eu. Na verdade, não era eu. Eu sei que não era eu. Era um sentimento de outra pessoa. Como se fosse outra pessoa. Eu comecei a chorar. Eu comecei a ouvir o áudio como se fosse a pessoa querendo mesmo ajuda. E aí, daquela pontada na minha cabeça. Eu falei pra você, Léo, nossa, eu senti umas agulhadas na minha cabeça. Se eu não me engano, foi até do lado esquerdo que eu falei pra você, do lado direito. Falei, do lado direito. Senti umas agulhadas na hora que eu comecei a ouvir o áudio. Aí você, né, começou a conversar comigo e tal. E aí depois, bem depois, ela mandou pra você, falando que ela sentia essas agulhadas na cabeça, do mesmo lado. Do mesmo lado ela sentia. Só que aí, até então tá. Aí a gente foi orar, né, tudo, né, eu fui pra te acompanhar até pra me conhecer como era, né, que eu não tinha essa experiência de ir, que você me chamou, pra poder eu estar vendo como era ou não, pra aumentar mais ainda, né, o meu conhecimento, a minha fé, né, pra mim ver como é. E aí lá mesmo eu já comecei a passar mal, né, e aí até o demônio falou direto comigo. Né, que aí ele já olhou pra mim, na verdade ele falou 2 vezes. Você lembra que ela tava endemoniada e eu tava no cantinho? Era você que tava batalhando e eu só tava no cantinho ali, quietinho, orando. Aí foi quando ele apontou e falou pra você pedir pra mim parar de orar, porque eu tava orando muito. Entendeu? E aí depois, quando eu fui lá fora, que você
para mim pegar o balde, que eu fiquei parada na porta, e aí eu não sabia se era para mim ficar do lado de fora, na hora que eu pegasse o balde, ou se era para mim voltar. E aí foi onde a mulher também, aí você orou comigo, né? Orou, repreendeu tudo. Aí eu dei uma melhorada, né? Consegui vomitar. Lembra que a gente foi parou, né? Peguei acho que a caixa lá, tudo, né? E aí consegui vomitar, deu uma melhorada. Só que a dor de cabeça era muito forte. E aí depois ela falou, né, pra você, que os demônios tinham me atacado lá. Né? Não foi muito. Foi. Aí você falou assim, realmente, ela passou muito mal. Ela passou muito mal mesmo. Que ela chegou na casa dela, ela já teve que descansar mesmo, porque ela passou muito mal. Vivia com a barriga inchada, vivia com mal-estar, vivia com dor de cabeça direto, também vivia. Eu até vomitava às vezes com a dor de cabeça, né? E a menstruação era muito forte. Aí isso era como se fosse uma desculpa da menstruação. Antes ou depois. Aí vivia com a barrigona inchada, dura, entendeu? Uma hemorragia, né? E aí quando eu até mesmo ia tomar banho, já saía aqueles pedaços parecendo que cortou fígado. Pedacinho de fígado, entendeu? Então já saía com tudo. E no banheiro também, que a água pega... E aí sangue mesmo. Aqueles pedaços de sangue, parecia aqueles pedaços de fígado, sabe? Chega, era vermelho, pedaço mesmo. E eu ficava muito mal. Chega, eu ficava mole, que parece que eu tava debilitada. Aí já vinha a preguiça, aí já vinha o cansaço, sabe? Às vezes até desanimada das coisas, até pra fazer comida, pra fazer as coisas. Era assim, desse jeito, né? E aí depois desse dia, a menstruação já não foi a mesma mais. Melhorou? Já não foi mais a mesma. Melhorou. Já não foi mais a mesma. Melhorou. Após a oração. Tanto que você lembra. E aí eu fui fazer o meu exame do mioma. Lembra que eu fui para fazer o exame do mioma e tudo? E eu tava até menstruada, tinha acabado de menstruar. Já até falei pra mulher, amor, né? Se eu tiver menstruada, tá? Porque não tinha problema. E poderia ser feito se tivesse menstruada. E aí chegou num dia, porque eu ficava de 5, 7 dias menstruada, descendo muito. Aí desceu pra mim, aí eu fui fazendo o exame, eu tava no 3º dia, já não tinha mais nada de sangue. A menstruação que levava 7 dias para terminar e sangrava como uma hemorragia em pedaços. Após a oração, daquela oração, depois no 3º dia já tinha parado. Aí quando eu menstruei, que eu fiquei os dias, eu tinha um médico, aí desceu o 1º, 2º dia, no 3º já não tinha mais nada, aí era o médico. Mas desceu... Aí eu já fui sem menstruar. Mas desceu a mesma quantidade que descia? Como é que foi? Não, aí já desceu menos, já desceu mais... Pra mim, eu acho que o comum, o certo de uma menstruação, você entendeu? Então aí eu fui, com 3 dias eu não tava menstruada, na verdade o quê? Fiquei 2 dias menstruada, fui fazer o exame, já não tinha mais nada de menstruada, sabe? Não tava menstruada. E é tanto que nem o mioma não deu, cresceu nada. Só pra você ver, chegou lá, não. Quando mostrei pro médico, praticamente não deu nada de crescimento do mioma. E aquela, da onde que vinha tanto sangue assim? Porque era pra ser maior, né? Pra ter crescido um tanto até. Aí passou esse daí. Aí depois desse daí, aí eu acho que esse foi o último quando você tava aqui, não foi? Eu acho que foi. Eu acho que quando você estava aqui, esse foi o último. E aí, quando você já foi, que aquela vez que a gente orou, que eu falei pra você, não, ainda teve a vez que orou que o Iago estava aqui com nós, que ele nem prestou atenção. Ah, é verdade, isso aí foi antes ainda. Que você viu esse eu nem lembro certinho. Você viu um jardim. Você lembra que até você fez a oração do fardo? Eu não
conseguia levantar. Ah, verdade. E eu falei, Senhor, mostra para ela o que a sua palavra diz quando o Senhor fala: eis que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aí o Senhor deixou eles virem sobre você. E quando eles veem sobre o seu ombro, você não aguentou o peso e você ficou no chão e não aguentava levantar, não foi isso? Porque assim, na verdade, eu tava em si. Eu escutava você o tempo todo. Só que eu tentava me levantar até pra ver a resistência da gente, né? Eu até tentava levantar, só que não ia. Eu tava me sentindo assim, totalmente como se fosse fraca. Não saía do lugar. Eu tentava para levantar como se você estivesse anestesiada. Entendeu? Eu não conseguia levantar. Só consegui levantar, voltar ao normal. Aí, quando você continuou a oração, e aí sim, eu voltei, entendeu? Mas quando tava aquele peso em mim que eu fui pro chão mesmo. Eu lembro que eu fui pro chão mesmo, entendeu? Eu não conseguia levantar. Eu não conseguia. Mas aí esse dia mesmo que eu vi o jardim, entendeu? Eu vi aquele jardim verde. Um jardim bem verde, enorme. Você tinha colocado a oração para ouvir. E aí ele passou a ouvir a oração. E aí quando ele olhou para a cama do Pietro, ele viu uma sombra, um homem em pé na cama. Com capuz. Na verdade, foi um capuz preto de cabeça baixa, olhando pro Pietro. Olhando pro Pietro. Isso, estava na cama dele. E aí, no outro dia, foi que ele me contou. Falou, mãe, você estava ouvindo a oração, aí eu não quis te chamar nem falar nada. Mas aí eu escutei também. A oração deu para escutar no meu quarto. A oração estava chegando no meu quarto. E aí eu olhei assim, olhei para a cama do Pietro, eu vi, sabe, em cima da cama dele em pé, uma capa preta e um capuz, sabe, com capuz também, e assim, olhando como se fosse para baixo, em direção a ele. Aí foi aonde nós oramos, até que nós oramos pelo Pietro. Então esse foi o dia que orou aqui, né? Isso, foi o dia que orou aí. Nós oramos pro Pietro, que o Pietro caiu no chão. E tava eu e o Yagton. E aí o que aconteceu? Eu achei que ele estava aqui em cima. Só que ele não estava, ele estava lá embaixo. Eu escutei um barulho como se fosse deitado na cama, que faz aquele rugidinho quando você vira. O rugidinho de cama, de colchão. E aí eu fiquei assim. Aí eu olhei lá pro corredor, nada. Aí esperei. Aí escutei de novo. Aí fiquei. Tu não tá aqui em cima ou tá lá embaixo? Aí escutei de novo. Aí foi quando eu chamei, falei, né? Aí ele pegou e respondeu. Só que ele tava lá embaixo, ele não tava aqui. Ele não tava aqui. E o barulho eu sabia que era do quarto deles. O barulho, eu sabia que era do quarto deles. Entendeu? Aí foi aonde eu até falei pra ele que aí você falou, vamos orar, né? Que aí foi quando eu te falei também que eu vi um demônio parado na frente da porta. Tava quieto, tava só olhando pra cá, de frente do corredor, e era assim de estatura forte que eu digo assim, aquele que eu te falei que parecia uns mundrungo, um formato de pedra, sabe? Uns mundrungo assim, sem falar direito. Eu via que era, você entendeu? Uhum. E só que tava parado. Um demônio só grande, posturado no lugar forte. E dia inteiro, era fisicamente inteiro a postura dele de forte. Mas entendeu? Era uma só. Você viu com seus olhos abertos. Ou em visão? Foi na hora que eu virei assim. Aí eu já tive aquela sensação que eu vi, que tava ali. Só que aí na hora que você orou, aí foi aonde que abriu a visão. Ah, tá. Que eu vi. Tá, entendi. Primeiro você sentiu a presença dele aí. Foi. Aí depois quando você me falou, nós fomos orar. Aí eu lembro que eu pedi perturbou. Que o Senhor tivesse misericórdia e Ele abrisse a sua visão e permitisse você ver aonde que Ele estava. Aí o Senhor permitiu, aí você passou a ver Ele no mundo espiritual em visão.
com a visão aberta, a visão espiritual, né? Porque aí você lembra que a gente ali, você orando, e aí era, na verdade, tinha um que andava atrás do Pietro, não estava nele, andava atrás dele. Você lembra? Foi revelado que andava atrás dele, só que tinha um que acompanhava a Ludmila. Sei. Também. Desde lá de trás, né? Esse demônio dela foi revelado, que andava atrás dela. Isso é verdade. Também. Não foi revelado que eles estavam com o demônio neles, não. Foi revelado que estavam andando atrás deles, seguindo eles. Você lembra? Lembro. O Senhor mostrou isso aí. Então, foi isso. Aí você orou, que aí você lembra que aí nesse dia eu chamei o Iago. Falei, Iago, vem aqui. E aí você já daí, né, a gente em chamada de vídeo, você orou. Que aí até eu fiquei no cantinho da parede, e até o demônio veio meio que pro meu lado, assim, que eu dei uns passos pro lado, que eu tava já vendo ele, que ele veio do corredor e o anjo trouxe ele até aqui. Ah, é verdade, ele não queria vir. Ele não queria vir, ele tava quieto no canto dele. Ele não queria vir, aí teve que o anjo buscar ele, você entendeu? Pra poder ele vir. Aí quando ele chegou perto, eu já com a minha visão do mundo espiritual aberta, eu já senti ele perto de mim, que aí eu peguei e fiz assim. Afastou. Sabe? Afastei. Que aí eu já peguei e afastei. E aí nesse dia foi quando você orou, aí na hora que foi lançar pro inferno, eu falei pra você que eu vi. Quando abriu. Que você falou assim, ó, você vai ver. Aí você me fala, né? E aí foi onde eu te falei assim, Léo, eu vi um buraco escuro, preto, grande assim, se abrindo, e o demônio caindo e fechou. Sumiu o buraco. Sim, você viu na hora que mandou ele pro inferno, no nome de Jesus, abriu a cratera e depois fechou e ele foi pra dentro. Antes de fechar, ele caiu lá pra baixo. Isso, que esse dia aí ele ficou acorrentado. Lembra? Ele ficou acorrentado na minha frente? Até. O anjo amarrou. Eu tava com medo, que eu até sentei no pulso, mas um pouco assim pra trás, porque tava bem assim. Bem frente a frente, face a face. Isso, que ele tava acorrentado. Eu lembro muito bem. E aí, esse passou, esse dia. Aí depois desse dia, é que foi tão assim um caso meio que atrás do outro que foi ele, né? Você vê que até bastante coisa. E aí nós começamos a orar. Tá entendendo? Aí o Espírito Santo começou a revelar no seu coração, falar no seu coração. E aí eu falei, Senhor, tem um demônio na vida dela? Aí o Espírito Santo falava que tinha. Falava para você. E aí o Senhor permitiu você com a visão aberta. Aí nós falamos, vamos chamar os anjos. Você lembra? Para puxar ele para fora. Que ele era um demônio que não manifestava, um demônio sorrateiro, só que ele causava muita enxaqueca em você. Tá entendendo? Ele causava enxaqueca. Aí o arcanjo Miguel veio e começou a puxar ele. E aí você conta melhor. Era de enfermidade, né? Era tipo de enfermidade, demônio. Era dor de cabeça, era vômito às vezes, era o corpo ruim. Era isso, né? Era isso mesmo. E aí o anjo começou a puxar ele. Eu lembro que eu falei, Senhor, a hora que o anjo começar a puxar ele, da onde que ele for saindo do corpo dela, ela vai se sentindo aliviada. E aí você começou a ver o que estava acontecendo. E aí como é que foi? Foi onde eu comecei a sentir também, né? Eu via o anjo puxando com muita, assim, né? Assim, ó, né? Assim, puxando. Só que aí quando eu fui começando a ficar aliviada, começou de cima. Só que aí quando chegou nas pernas, aí deu uma parada, você lembra? E aí você teve que continuar
chorando mais porque ficou, parece que presa ali nas pernas. E eu, nossa, as minhas pernas. Entendeu? As minhas pernas tá bem cansada, tá pesada, né? Tipo assim, o anjo tá puxando. Eu vi o anjo puxando na minha frente mesmo. E aí você viu o demônio, entendeu? Também? Você viu ele puxando? Léo, eu vi ele puxando. O demônio certinho eu não vi. Você lembra que eu só falei que eu via o anjo puxando ele? Puxando. O anjo você via puxando de você. Puxando. O anjo... E aí você sentia. Sim, o anjo eu vi, porque tava na minha frente. E aí você sentia no seu corpo, a hora que ele ia saindo, o seu corpo ia ficando leve, ia ficando como? Isso, tipo assim, aquele... Eu vi o anjo na minha frente e o anjo já tinha tirado o demônio, essa parte de baixo. Até a altura da cintura. Via o anjo puxando o anjo já estava com as pernas dele, eu já vi as pernas dele. Só que as minhas pernas estavam cansadas ainda, ou seja, essa parte de cima do demônio ainda estava em mim, não tinha sido arrancada toda. O corpo dele estava nas suas pernas. Ainda tava, entendeu? Se tava cabeça para baixo. Meio a meio. Isso, tava meio a meio. E aí o anjo começou a puxar pelas pernas dele. Pelas pernas dele, foi pelas pernas dele que puxava. E qual foi anjo isso que eu vi. E qual anjo que era? Era o Miguel. Miguel. É um anjo que eu sempre vejo mesmo, parece que é uma coisa comigo. Esse anjo, não sei. Todas as visões suas, a maioria das vezes ele aparece. É como se fosse assim, aquela conexão. Você entendeu? Eu sempre vejo ele. É tanto que você vê que foi o primeiro que eu vi. Então, ali acho que não foi nem por um acaso, né? Eu ter visto ele tão assim, né? Então, assim, eu sempre vejo ele. E sempre forte. Eu sempre vejo mesmo ele forte, ele, né? Sempre assim, desse jeito mesmo. Batalhando e tudo. E aí teve esse dia que você lembra que eu até tremia muito enquanto eu tava com o demônio. Ah, é verdade. Seu corpo tremia inteirinho. Eu tremia demais. Isso, as minhas mãos. Tremia e suava. Mas se eu quisesse. Por mais que eu quisesse tirar ela do meu corpo, que eu tava assim, por mais que eu quisesse por vontade própria, que nem quando a gente tá orando, que eu faço assim na mão, eu não conseguia. Porque tava aqui, tava seu braço tava preso, seus braços estavam presos no seu corpo. E era uma tremedeira que se eu for tentar te mostrar aqui como era, eu não consigo. Entendi. Eu não consigo, só que era uma tremida, eu sentia que era de medo. Era de muito medo. Aí eu já, tipo assim, eu acho que eram os dois. Era relacionado o medo que eu tinha. Pode ser que era esse demônio. Lembra que eu falava, Léo, eu tenho medo quando for orar, ficar de olho fechado. Então acho que era esse propósito que esse demônio tinha também. Eu nunca ficar ali orando nem nada. E o medo dele sair de mim também. Que ele queria ficar. Só que ele também estava com medo ali. Por quê? Porque ele sabia que ele ia perder, né? Era uma tremida assim, de medo. Era de medo seu e medo assim dele. Era o medo dos dois. Medo seu era o medo e medo dos dois. dele. Só que e esse medo que eu digo é o medo, parece que eu carregava lá atrás. Antes você entendeu? Conhecer a Jesus. Antes de eu conhecer Jesus, conhecer a palavra, eu tinha esse medo. Então, eu acho que já era isso também. Entendi. E aí conseguiu, né? Aí foi onde foi a libertação, né? Graças a Deus. E aí já não tive mais dor de cabeça. Aí terminou de arrancar ele de você. Hã? Aí terminou de arrancar ele de você. O anjo puxou ele todo pra fora. Isso, aí puxou todo pra fora. Aí puxou, aí eu já fiquei um pouco mais calma, entendeu? Mais em si. Parou de tremer? Parei de tremer, lembra certinho? Acho que foi 2019. E foi 19, né? 2019. Uhum. E aí que aí eu vi, né? Lembra que eu falei, Léo, eu tô vendo eu não sabia nem falar o nome daquela coisa de barro. Alguidar. Eu falei, eu tô vendo. Isso. Eu falei, eu tô vendo. Né? Isso, que é o Senhor, né? Então vale lembrar que o Senhor te mostrou, revelou em visão
Você conseguiu ver o que era, né? Foi revelado em visão. E você lembra no cemitério? Que aí foi, né? Você orando ali, eu ali. E aí eu vi no cemitério. E aí o Senhor te mostrou no cemitério. O que você viu lá mesmo? Eu não lembro. Que eu vi o papel. Eu vi um papelzinho. O papel com o nome da pessoa lá. A pessoa que tinha feito a obra de macumba para você. E você conhecia essa pessoa que o nome estava lá? Conhecia. E é tanto que a letra não era nem minha. Era uma letra diferente. E apareceu o nome no papel, o papel como se fosse de caderno. Eu vi que tinha até linha. Papelzinho de caderno normal, cortadinho, quadradinho, e tava o nome da pessoa lá, em letra de mão. E eu escrevo de letra de mão. Nem de mão eu escrevo. E a letra era diferenciada. E aí você continuou orando para ver se tinha mais alguma coisa. E aí você lembra que eu falei que eu vi algo? Eu sabia e estava vendo algo, mas não sabia o que era. Debaixo do portãozinho do cemitério? Do cemitério? Eu via isso? Isso. Entendeu? Você entrando pro cemitério, estava do lado direito. No portão do cemitério. No portão do cemitério. O portãozinho de grade, sabe? Eu vi um portãozinho de grade, de ferro, e eu via que tinha alguma coisa ali. Só que aí eu não consegui ver o que era, não. Mas foi revelado que tinha ali. Tinha uma obra ali também, né? Uma oferenda entregue ali com seu nome para te destruir. E depois que tudo isso aconteceu, que o demônio saiu, e aí quando esse demônio saiu, ele ficou na sua frente, ficou como? Amarrado? O que o Senhor, o anjo, fez com ele quando saiu, puxou de você? Porque ele ficou amarrado, sim. O anjo conseguiu amarrar ele ficou amarrado, sim. Ele levou... Ele levou o quê? O anjo teve que dar chicotada nele, você lembra? Chicoteou ele, que ele estava valente, estava nervoso. Também. A sua dor de cabeça, as suas coisas parou? Aí parou a dor de cabeça. A barriga inchar. Querendo vomitar, a barriga inchar. Glória a Deus. Aleluia. Então, tudo que você sentia parou. Aquelas coisas, enfermidade, tudo você não sentiu mais. Não, eu não senti mais, não. A dor de cabeça, a barriga inchada, o fluxo de sangue que era forte, controlado, as dores no corpo. Eu vivia com dor aqui, ó, sabe, nos ombros também. Eu tenho muita dor. Você lembra que eu até falava, nossa, Léo, eu tô com peso, tô com mau jeito, né? Lembra? Então isso passou. E na verdade, lembrando disso, dessa dor nas costas, aí teve um dia que a gente foi lá também na Tatiana, né? Que aí a gente tava lá e você cortando o cabelo do menino, e eu sentada ali quieta, né? Eu sentada quieta, aí eu peguei e comecei a sentir assim, comecei a ficar um pouco agoniada. E aí você até falou assim, nossa, foi isso. Foi isso mesmo. Né? Porque você não estava sozinho, entendeu? No caso, eu estava fazendo campanha para estar junto, para poder ajudar a ganhar almas. Você entendeu? Então, ele estava enfurecido com isso. Entendeu? Que por que você já não deixava logo, né, eles em paz? Porque o inferno te conhece. Entendeu? Você é conhecido no inferno. Ele sabe que quando você vai para ajudar alguém, você vai para batalhar, algo vai acontecer ali, não vai ser em vão. Eles falavam isso, os demônios. Isso mesmo. Que você está pela palavra, você sempre está na palavra. Dentro da palavra. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu te cobrei alguma coisa para ajudar você? Não. Eu cobrei nada. Eu cobrei algum dinheiro para te ajudar? Não. E aí eles falou que nada. Que eu sempre estava dentro da palavra. Então, dai de graça. Falava. O que de graça vos recebeste. Porque tudo já foi pago.
na cruz do Calvário, né? Isso. E aí ele ficava... Ele sabe que você serve Deus, você serve o Deus corretamente. Você serve Ele dentro da palavra. Você entendeu? É isso. E deixa eu te perguntar uma coisa. E você se arrependeu de ter conhecido o Senhor Jesus? De ter entregue a sua vida para o Senhor Jesus? Jamais. Jamais. Eu poderia ter conhecido antes ainda, mas tudo tem um tempo, né? Mas eu não tenho que... Não me arrependi até hoje. Não me arrependi. Cada dia mais eu procuro estar mais no caminho certo, sabe? Estar seguindo a Cristo, porque é o caminho mais certo, né? Por quê? Porque o céu existe, o inferno existe. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. E aquela visão que você teve primeiro daquele anjo enorme, entendeu? Com as asas, que ele estava de costa, ele estava próximo do meu carro. Esse anjo, ele estava ali para quê? Ele estava parado atrás do seu carro, ele estava te protegendo. Ah, tá, entendi. Para me guardar. Estava te protegendo. Isso, por quê? Porque é tanto que ele estava olhando o seu carro. Ele estava protegendo ali, entendeu? Entendi. Então, e eu não sabia como que era um anjo. Eu não sabia como que era um anjo. Eu nem sabia esse Miguel Arcanjo como era. Eu nem sabia. Eu falei pra você o anjo que eu vi, a forma que eu vi, como era. E foi onde você me falou. Não, você viu, né, o anjo Miguel Arcanjo. Porque eu não sabia. Miguel. Então, é como a Bíblia fala, que os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que o temem. Aqueles que o temem, o Senhor, que teme a palavra dele, os anjos dele acampam e livra eles de todo o mal, de todo o arco, de toda flecha maligna, contra a vida daqueles que servem um Deus vivo, como Jesus de Nazaré. Que benção! Então esse é o testemunho da nossa irmã Carla. Que Deus seja glorificado, seja louvado através da sua vida, e que Deus continue usando a sua vida mais e mais, e que você se dedique cada dia mais aos caminhos do Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente, e a paz do Senhor.